Paz, amados. Que o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente e o Onipresente, Pai das Luzes, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e que juntos nós clamemos a Ele, que Ele abençoe todas as famílias da terra, porque na verdade todos estão sofrendo, como Paulo falou, toda a criação anda gemendo, com expectativa de uma nova criação, de um novo tempo, tempo de paz, tempo de alegria, tempo de esperança, tempo de realizações concretas, sem essa atmosfera de medo, de insegurança que tem pairado sobre todos. Então que nós façamos um clamor em favor de toda a humanidade, de todas as famílias da terra, que nós oremos a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus compadeça de todos, porque só assim nós vamos ter dias melhores. E que eu peço a você que você compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, Pastora Carmen Soares de Oliveira, aqui no YouTube, e vamos trabalhar juntos para o Senhor, vamos fazer a obra do Senhor, vamos falar para as pessoas que há um Deus nos céus, que há um Deus poderoso, que há um Deus que nunca desistiu de nós, que nunca nos abandonou e que nos deu os recursos que nós precisamos para vencer qualquer dificuldade neste mundo que jaz no maligno. A tecnologia, a ciência, que foi uma providência de Deus para nós, para essa geração, para o nosso tempo, como ele fala em Daniel, a ciência se multiplicará. Então essa tecnologia toda que nós temos em nossas mãos hoje é uma providência de Deus, mas nós não podemos deixar de utilizar as ferramentas espirituais, as armas da nossa guerra, que são poderosas em Deus, poderosas em Cristo Jesus, para destruir toda a fortaleza do diabo, toda a fortaleza do engano, para derrubar todo o argumento de Satanás contra a nossa vida. Então, apesar de nós termos nas nossas mãos a tecnologia, de nós termos aí a mídia digital, as redes sociais virtuais em nossas mãos, nós não podemos deixar de usar os recursos espirituais que Deus colocou à nossa disposição, porque nós tivemos o quê? Tivemos 2 anos aí de grande aflição, e com isso todos nós temos estado ansiosos por um tempo de paz e de prosperidade. Todos, ainda que nós lembremos sempre das palavras do Senhor Jesus, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas no meio dessas dificuldades, nós esquecemos disto, e às vezes focamos só a dificuldade, focamos só o que nós temos de material, as ferramentas materiais que está à nossa disposição, focamos os olhos só nessas coisas e esquecemos do essencial, esquecemos de buscar Deus, de buscar as bênçãos espirituais que Deus já derramou sobre nós na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então esses últimos 2 anos que nós tivemos aí foram 2 anos de lutas, 2 anos de prejuízos financeiros, de prejuízos de vidas dos nossos amados, porque muitos dos nossos morreram com a epidemia, muitos que sobreviveram ficaram aí com sequelas terríveis e que também está criando nos corações incertezas, mas que nós deixemos as circunstâncias de lado e foquemos a palavra de Deus e voltemos os nossos olhos para as profecias bíblicas. E o que mais é preciso ser visto, dito e vivido por nós hoje é a fé na palavra de Deus, e principalmente em relação ao dia do Senhor. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para as profecias bíblicas e principalmente para o que a palavra de Deus chama sempre a nossa atenção, desde os profetas no Antigo Testamento, tanto também quanto
nosso Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos nos dias atuais do Novo Testamento. Então, que nós tenhamos os nossos olhos fixados nisto, nas profecias ditas pelos profetas no Antigo Testamento e também os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos no Novo Testamento, para que nós consigamos passar desta para uma melhor. E como passar dessa para uma melhor? Através de Jesus Cristo, que nós bem sabemos que é o único mediador entre Deus e a humanidade. Então, vamos assim, firmes na fé, no único propósito, no propósito de ter a nossa vida fortalecida no Espírito Santo. Nós temos aí os recursos tecnológicos à nossa disposição, como providência de Deus, mas não podemos negligenciar os recursos espirituais e as ferramentas que Deus nos deu para destruir as fortalezas do diabo. As armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são espirituais e elas são poderosas para demolir todo o engano, todo sofisma, todo argumento satânico, maligno e humano também, que levam as pessoas a duvidarem das promessas de Deus. Então, que nós vigiemos para que isso não aconteça, que o inimigo ele venha nos seduzir para nós deixarmos de confiar no Senhor. Precisamos ter cuidado, por quê? Porque as escrituras sagradas elas nos instruem dizendo: quando disserem a paz, aí virá a repentina destruição. É exatamente este texto que eu quero falar com você hoje. A 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1, Paulo escreveu assim: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu li com você do verso 1 até o de número 6. Para nós ficarmos o quê? Atentos. Para nós não deixarmos que as circunstâncias nos tirem desse projeto divino. Nós não podemos esquecer que ainda há um repouso para o povo de Deus. E o repouso para o povo de Deus, ele vai acontecer exatamente depois que passar esse tempo difícil. Que tempo difícil? O tempo que nós estamos vivendo. O tempo difícil, tempos difíceis sempre houve, desde a queda de Adão e Eva lá no Éden, sempre houve tempos difíceis. Eles provocaram isso, o ser humano provoca os tempos difíceis. O ser humano que planeja a guerra, o ser humano que planeja até mesmo a morte do seu próximo, coisa desse tipo, são nós mesmos que provocamos as catástrofes sobre a face da terra. Mas é claro que tudo isto tem o quê? Tudo isso que acontece tem a supervisão de Deus. Isto é, Deus está no controle no seu trono celestial. Deus não perdeu o comando de nada. Tudo que está acontecendo é necessário acontecer. Quando nós lemos em Provérbios 16, Deus dizendo que ele preservou o ímpio, que ele preserva o ímpio para o dia da calamidade. Então, porque o ser humano, ele deixa Deus de lado, ele não quer ter compromisso com Deus. Se você ler Romanos capítulo 1, capítulo 2, você vai ver o que Deus fala ali através do apóstolo
Paulo. E você verá que naquele texto que eu cito aqui de Romanos, ele fala sobre a ira de Deus que manifesta sobre toda a terra, porque os homens conhecendo Deus, conhecendo tudo que de Deus precisava conhecer, eles não consideraram Deus. Eles não consideraram ele como Senhor e soberano Criador, preferindo adorar as imagens ou a criatura, né, das quais eles fabricaram as imagens, preferindo adorá-las, honrá-las, ao invés de honrar ao Criador, que é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor, porque ele é o eterno Deus. Então, na verdade, quem provoca tudo isso que está acontecendo é o ser humano, mas mesmo assim, Deus, ele não desistiu de nós. E tudo que está acontecendo tem que acontecer para que a palavra do Senhor se cumpra. E como que eu lido com tudo isto na minha vida? Como que eu lido com os prejuízos materiais, com a perda dos meus entes amados, dos meus amigos e dos milhões que foram mortos pelo mundo afora? Como que a gente lida com isto? A gente precisa lidar com isso como sendo o quê? Advertência de Deus para as nossas vidas, para que nós olhemos para ele. Não estou aqui dizendo para você desprezar as ferramentas da tecnologia, da ciência, porque foi o próprio Deus que as providenciou. Tanto é que ele profetizou por boca de Daniel: a ciência se multiplicará. Nos últimos dias, a ciência se multiplicará. Mas não é para nós deixarmos de lado os recursos espirituais e focar apenas na ciência, na tecnologia que está à nossa disposição, pois isso não vai preencher o nosso coração. Quem vai preencher o nosso coração é Deus. Por isso ele fala: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo, para que façamos as coisas como precisam ser feitas, para que guardemos a nossa fé, guardemos a esperança e guardemos o amor de Deus em nossos corações. Então, o texto que eu acabei de ler aqui com você, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção daqueles crentes daquela época, dos crentes em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, nos fiéis do Senhor, para que eles não deixassem ser dominados pelas circunstâncias daquilo que estava acontecendo naqueles tempos, porque eram tempos difíceis também, era tempo de grandes perseguições, de mortes brutais, de levante do império. Não era levante desse ou daquele, era o próprio império que se levantou contra o cristianismo, contra os seguidores de Jesus Cristo, e Paulo estava escrevendo exatamente para eles, para que eles tivessem o quê? O foco nas regiões celestiais, nos portais celestes, o foco nas promessas de Deus. E aqui o que ele chama a nossa atenção? Ele chama a nossa atenção falando para nós o quê? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Não havia necessidade que Paulo escrevesse para eles, como não há necessidade de Deus escrever uma nova Bíblia hoje, porque o que nós precisamos saber para a conservação da nossa vida e para superar os dias maus, Deus já falou. A Bíblia Sagrada é a instrução de Deus para a humanidade, é o livro da instrução, é o manual da vida. Por isso nós devemos estudá-la, aprender com o Senhor Jesus, que disse: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É o mesmo que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão perdendo a fé. O índice do autoextermínio aumentou assustadoramente no mundo inteiro, que já virou até caso de saúde pública em alguns países, o suicídio. E tudo isso por quê? Porque as pessoas, elas olham para as circunstâncias, elas ficam amedrontadas porque elas não sabem o que virá no dia de amanhã. Então, vem as dificuldades da vida, as dificuldades do casamento, por exemplo, as dificuldades da sobrevivência, do pão, do cotidiano, as dificuldades com família e tudo mais. Tudo isso traz uma carga terrível sobre todos, uma carga pesada sobre todos. E se as pessoas não estiverem em Cristo Jesus, se elas não estiverem andando nele, se elas não andarem em Cristo Jesus, se elas não vierem para Cristo como
quando ele fala em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se ela não vir para Jesus Cristo, ela não suportará esse fardo difícil, essas incertezas. Muitos estão esperando que os governantes resolvam os problemas, mas desde que Adão e Eva caiu, há os problemas e há os governantes sobre a face da terra, e eles nunca conseguiram resolver os problemas, eles nunca conseguiram. Então é necessário que nós façamos o que precisa ser feito, voltar os olhos para a palavra de Deus. Então, como ele disse no verso de número 3, quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então muitos estão esperando o quê? Estão esperando que surja aí alguma coisa boa que resolva tudo isso, mas nós sabemos que o que está para surgir de fato é o anticristo, a besta e o falso profeta, mas tudo isso também para cumprir a palavra de Deus. Então que você e eu, que nós voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus, porque depois desses 2 anos difíceis, o que as pessoas mais querem é o quê? Elas querem que venha um tempo de paz, um tempo de prosperidade, mas quando disserem a paz e segurança, aí virá o quê? A repentina destruição. Então que nós tenhamos toda a atenção na palavra de Deus, para que o dia do Senhor não nos pegue desprevenidos, focados apenas nas coisas materiais e esquecendo que a nossa vida está com Cristo. Então que você pense sobre isso e não permita que o inimigo tire você do foco. O foco é a palavra de Deus, o foco é o Senhor Jesus Cristo que virá. E o dia do Senhor virá de que maneira? Virá como um ladrão de noite, que não avisa a hora que ele vai agir, que ele vai atacar. Ele não avisa. Da mesma maneira acontecerá na vinda do Senhor Jesus. Ele não vai avisar quando isso vai acontecer, mas nós precisamos estar atentos para que não sejamos pegos de surpresas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, com a esperança em Cristo Jesus. E a minha oração é esta, que os seus olhos estejam focados nos portões celestiais, nas promessas de Deus, na palavra de Deus, para que o dia do Senhor não te pegue desprevenido ou desprevenida. Vamos fazer isto, vamos esperar no Senhor. Os homens buscam a paz e a segurança, e quando eles disserem que já alcançaram isso, a paz e a segurança, aí virá a repentina destruição, e é aí que está o perigo. Então vamos ficar atentos para que nós não sejamos pegos de surpresa quando vier a repentina destruição. Busque o Senhor, confie em Deus, ande na luz, ande em Cristo Jesus, e você terá o cuidado dele na sua vida, o cuidado dele na sua casa, o cuidado dele na sua família. Você terá ele ao seu lado o tempo todo para te livrar de todo mal. Que Deus abençoe a sua vida, que você permaneça na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, e eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e até o nosso próximo vídeo.